E a nossa primeira atividade vai ser desenhar. A gente vai desenhar o rosto de uma moça. Então esse vai ser o pontapé inicial para a gente iniciar o processo de desenhar. E a gente começar a ter percepção de manipular da forma adequada o lápis na superfície, que nesse caso pode ser uma folha de sulfite, pode ser uma folha de caderno, mas especialmente uma folha de sulfite pode ser ideal para essa atividade. Então bora lá, a gente vai começar agora a desenhar. Bom, em uma superfície plana, de preferência uma mesa, vocês vão dar o pontapé inicial do processo de aprender a desenhar. Então, a gente vai utilizar uma folha de sulfite branca simples e um lápis, nada mais do que isso. E é muito importante que vocês comecem a ter uma melhor percepção do traçado de vocês, do pulso firme, da confiança nessa superfície. Então, a primeira atividade vai ser bem simples e bem básico, que é fazer linhas retas. Tentem fazer uma linha do lado da outra. Quanto mais reto estiver, melhor. Claro, de preferência sem régua. Então, esse é um exercício básico, simples, que vocês precisam ter uma percepção e um melhor conhecimento e, claro, adquirir confiança com relação ao seu desenho. E não apenas linhas retas, mas também círculos. Vocês podem fazer vários círculos e quanto mais redondo estiver, mais circular estiver, melhor. É claro que no início pode ser que esteja meio torto, meio fora de si, meio estilo ovo, que é muito normal. E isso nada mais é do que treino. Quanto mais vocês fizerem, melhor vai ser. Então a gente tem que treinar sempre linhas retas, sabe? Sem utilizar régua. Vamos lá. E círculos. Então a gente tem que botar a mão na massa e treinar bastante, até que chegue um ponto que vocês estejam bem natural com relação a esses dois tipos de traçados e possam desenvolver um melhor desenho, um melhor trabalho com relação à superfície, que nesse caso vai ser a folha de sulfite, tá certo? Então isso nada mais é do que treino. Eu sei que de início pode parecer um pouco chato e um pouco meio sem graça, mas acreditem, é extremamente importante que vocês possam desenvolver esses dois tipos de exercícios, que vai ajudar bastante no trabalho de vocês. É fazer linha reta, que vocês vão deixar ainda mais aguçado o pulso de vocês e o traçado, e os círculos. Lembrando que quanto mais delicado for, mais passando por cima é melhor. Tentem não forçar o lápis, sabe? Tentem não forçar muito o lápis desse jeito. A gente vai começar a estruturar um desenho, uma inspiração. Então a gente vai usar o rosto de uma moça como base para a gente criar o nosso primeiro desenho, tá certo? Mas a gente nunca começa um desenho do nada, assim, já vou fazer o olho, já vou fazer a boca. Às vezes até a gente consegue, mas para quem está iniciando esse processo, eu acho mais adequado a gente começar a ter uma percepção de estrutura mesmo, sabe? Então é muito importante que vocês possam ter uma percepção e de fato um conhecimento de como que se faz o desenho, de como a gente estrutura o desenho. É como se fosse um trabalho de arquiteto, tá bom? Então a gente faz uma planta, começa a arquitetar melhor a dimensão dos olhos, do nariz, da boca, até a gente começar a formar de fato o rosto, tá certo? Então vocês lembram do traçado de linhas retas e tudo mais? Então a gente vai fazer, como a gente diz, um certo esqueleto, que é a estrutura do nosso rosto. A gente vai fazer uma linha reta, tá? Aqui, e uma outra linha reta aqui, certo? É como se fosse uma cruz. E a gente vai fazer o rosto baseado nessa cruz, certo? Aqui nessa linha, que é a linha do meio, né? A gente vai fazer os olhos. Um olho seria mais ou menos aqui, né? Liberando espaço. O outro olho aqui. O nariz sempre nessa outra linha, né? Onde embaixo vai ser a boca. Então, a partir dessa planta, a gente já começa a ter um melhor
conhecimento da estrutura do rosto. Galera, eu vou mudar de material, eu vou continuar com essa atividade com canetão em vez de lápis, tá? Vocês podem continuar tranquilamente com lápis, eu só vou mudar para caneta para que vocês possam olhar melhor, tá certo? Então aqui, ó, a gente faz uma linha reta, né? E outra linha atravessando essa, formando uma cruz, certo? A partir desta estrutura, a partir desse esqueleto, a gente vai começar a estruturar da melhor forma possível o nosso desenho, tá bom? Então a gente aqui vai fazer, ó, lembra? Aqui tem um olho, aqui tem outro olho. A gente vai fazer o nariz mais ou menos aqui embaixo, tá? Mais ou menos um dedo debaixo do nariz vai iniciar a boca, tá bom? Então, aqui a gente faz um olho, certo? Aqui a gente vai fazer um outro olho. Sempre façam traços mais finos que vocês puderem fazer. Aqui a gente vai fazer um olho. Lembra que a gente vai descer aqui? Aqui mais ou menos vai ser o nosso nariz, certo? A gente vai puxar o canto direito e o canto esquerdo no nosso nariz, né? A gente vai fazer os orifícios aqui mais ou menos. Lembrando que vocês podem fazer tranquilamente com lápis. Só estou usando o canetão para que vocês possam visualizar da melhor forma possível. Olha só a nossa estrutura. Aqui temos o nariz, certo? E os olhos aqui. Logo embaixo, um dedo embaixo, onde tem aquele caminho do nariz, entre o nariz e a boca, a gente já vai dar início aos lábios, certo? Vamos puxar para cima e para baixo. Aqui a gente tem que lembrar do caminho entre o nariz e a boca, certo? E começamos a estruturar, já temos uma melhor visualização do que seria esse rosto feminino. Lembrando que é bom a gente dar uma destacada, né? Com relação a algumas partes do rosto, como o olho. A gente já começa a definir certos aspectos de como vai ser esse rosto, né? E começamos a ter um deslumbre do que poderia ser. Lembrando que a gente está sempre respeitando as dimensões do rosto feminino. Mas quando a gente fala respeitar, não precisa ser exatamente perfeito. Lembrando que o nosso lado direito nunca é 100% igual ao nosso lado esquerdo. Então não se preocupe se um olho está maior que o outro, se o canto direito da boca está puxando um pouco mais para baixo do que o outro. É normal. E a gente está aprendendo, então vamos passo a passo, tá certo? Lembrando e respeitando também a questão da estrutura do nosso do esqueleto do nosso desenho, a gente vai fazer um círculo. Lembra o treinamento do círculo com relação àquela atividade de fazer linhas? A gente vai fazer uma circunferência aqui. Isso aí, ó. Pode aproveitar bastante o espaço, tá bom? Aqui. Mas podem ficar tranquilos que, por exemplo, muitas pessoas devem estar pensando que essa moça ficou textuda. Não, calma, é o preenchimento depois que vai ser do cabelo, que a gente vai dar uma preenchida no espaço de forma adequada. Então é muito importante que vocês tenham esse olhar para frente, sabe? Vocês possam ser vanguardista e visualizar de como será depois o cabelo da pessoa. Sempre puxando do meio, a gente vai começar depois a puxar do meio para os lados e dar o formato ao cabelo. Uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente também, que ao praticar esses exercícios do círculo e tudo mais, que vocês possam ter um conhecimento da dimensão de um rosto humano. Cada rosto é muito diferente um do outro, certo? Porém, a gente sempre puxa, quando a gente faz essa circunferência aqui para baixo, a gente sempre tem que ter em mente que vamos ter também um queixo. Então aqui vocês podem também puxar um pouco mais para baixo,
Tá certo? Aqui, ó. Isso. Então a gente já começa a deslumbrar o que vai ser a nossa arte. Lembrando que é apenas a estrutura do rosto dessa moça que a gente está criando. Depois a gente vai passar por um outro processo, depois de finalizar o desenho, que vai ser um processo muito legal, que é o processo de sombrear o rosto. Tá certo? Todo mundo está me acompanhando aí? Já definimos como vai o formato mais ou menos do cabelo. A gente já começa a puxar de fora da estrutura o cabelo dessa pessoa. É isso aí, pessoal. Estão acompanhando aí o raciocínio do nosso desenho? Eu espero que sim. Então vamos lá. Partindo de um princípio do nosso cabelo, do cabelo feminino, que é o caso do nosso desenho, a gente vai fazer uma pequena circunferência aqui, um semicírculo, né, que vai puxar o meio da cabeça dessa moça, tá bom? Aí aqui a gente vai descer mais ainda para formar o nosso cabelo. Calma, o cabelo não vai ficar apenas aqui, a gente vai dar vai complementar ainda mais por fora. E partindo dessa estrutura que a gente já temos definido o cabelo, já podemos fazer coisas do tipo uma sobrancelha aqui, certo? Outra sobrancelha aqui. E é bom a gente já começar a dar umas definidas melhor do que seria depois o rosto, a boca dessa pessoa, né? Só para dar um deslumbre melhor, tá bom? Definir por fora, certo? O cabelo. Aqui vocês podem puxar uma orelha, vocês podem puxar uma outra orelha aqui por fora, tá certo? Mas esse é praticamente a essência de desenhar um rosto, nesse caso um rosto feminino, tá bom? Vocês podem puxar mais cabelo para fora se vocês quiserem assim, tá bom? É claro que depois, isso aqui é apenas para a gente começar a treinar o desenho. É claro que depois, para a gente definir de fato uma arte, a gente não vai precisar deixar exposto, como nesse caso, né? A cruz, essas linhas, esse rabisco. É mais para a gente ter uma melhor percepção da dimensão, que eu acho muito importante, do olho, que é sempre bom respeitar assim. É claro que não precisa ser exatamente igual, ficar um do lado do outro, mas é bom vocês terem uma dimensão de onde vai estar, de onde vai estar na dimensão certa de cada parte do rosto. Nesse caso aqui, onde vai estar os olhos, o nariz e a boca. Isso eu acho muito importante. Se a gente não tem uma percepção e um conhecimento dessa estrutura, a gente sempre corre o risco, e é normal correr esse risco, de fazer algo totalmente fora da dimensão. Tipo um olho bem mais para baixo, um nariz totalmente fora da curva, enfim. Eu acho muito importante que vocês possam ter esse conhecimento, que eu acho fundamental para a gente começar a desenvolver certos trabalhos. Aqui a gente começa já a definir alguns conceitos já desse rosto, tá bom? Gente, só para lembrar para vocês, tá bom? Que eu estou fazendo com caneta, porém vocês podem e devem fazer esse processo com lápis. Eu fiz com caneta apenas para que fique ainda mais forte o traço e vocês possam enxergar mais nitidamente aí do vídeo, tá certo? Então é muito importante que vocês possam já ter esse conhecimento do rosto, o formato, olha, a dimensão dos olhos, aonde vai ser. Existem vários tipos de desenhos com relação a rostos, não apenas femininos, mas masculinos também. E aí vocês podem continuar o trabalho. Vocês podem fazer no estilo mangá. Se vocês fizerem um olho maior, assim, mais cartunesco, ele pode ser um estilo mangá também. É um processo bem legal de fazer, tá bom?
Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à estrutura de rosto, podem mandar mensagem diretamente pelo Instagram, que no final do vídeo vou deixar o link ali para vocês entrarem em contato comigo, tá bom? E a gente usa essa estrutura de cruz, essa estrutura, essa questão mais arquitetônica, não apenas em rosto, mas no corpo em si também. Quando a gente faz corpo humano, muito corpo humano, para diferentes tipos de desenho, tanto histórias em quadrinhos, desenhos realistas, abstratos, de corpo humano, a gente usa bastante essa questão de estruturar da melhor forma possível o desenho, tá bom? É isso aí, estamos indo bem. O nosso primeiro processo de atividade artística. Um outro processo muito interessante, muito importante que vocês saibam também do desenhar, é a questão do sombreamento. Isso, sombrear o desenho. Mas quando a gente fala de sombrear um desenho, a gente nunca, vou pegar uma parte do nariz, da boca e já joga caneta, o grafite. Não, a gente tem que saber que sombrear, a gente tem que ter uma certa noção de luz. Tudo que a gente precisa é da questão de saber aonde posiciona a luz da forma correta. E dependendo desse sombreamento, isso vai avaliar muito o ângulo do desenho. Se esse desenho está de lado, se está de perfil, se está de cima, de baixo. Então sombrear é uma etapa do processo do desenho muito importante e fundamental, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês dois tipos de sombreamento. Primeiro com a caneta que eu já estou fazendo, tá bom? Vocês não precisam fazer porque ainda não vou passar para vocês a questão da caneta e sim do grafite. Então é muito importante que vocês saibam que sempre a gente vai trabalhar um certo lado do desenho, tá? Então de uma forma leve, sempre leve, nunca force em grafite, lápis nem nada, para a gente poder ter essa concepção, tá bom? A gente sempre vai jogar de um lado a sombra do desenho, certo? A gente sempre faz de um lado para mostrar que a luz bate de um lado do rosto. É claro que depois, na hora de fazer o desenho para valer, esse aqui é apenas o processo de aprender a desenhar, a gente vai fazer de uma forma ainda mais técnica para ficar ainda mais natural no rosto da pessoa, tá bom? Então a gente sempre utiliza alguns lados mais marcantes do rosto, como um lado esquerdo do rosto. Aqui vou destacar apenas a sobrancelha da pessoa, tá bom? Vamos fazer também um lado do nariz. Tá? Só para que vocês tenham um melhor conhecimento de sombrear. A gente pode puxar para cima também, enaltecendo ainda mais a testa da pessoa, tá bom? Agora eu acho que vou utilizar o lápis só para destacar o cabelo do nosso desenho. Vocês estão conseguindo captar um pouquinho a essência? Vocês estão conseguindo captar um pouco a essência do nosso desenho? É isso aí. Aqui a gente pode puxar um pouco, gente. Opa, deixa eu voltar aqui para a caneta para que vocês possam enxergar. Aqui a gente pode voltar um pouco. Apesar que é um rosto, a gente pode puxar sempre uma parte do pescoço, tá correto? Só para vocês terem uma melhor ideia assim, de como seria depois o rosto, que não é o caso agora. Agora a gente vai dar destaque no rosto da pessoa. Então aqui a gente vai, né? E é isso aí.
olha só, a gente vai fazer, vamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto, com relação principalmente a cabelo, para dar uma certa relevância, tá bom? A gente vai puxar sempre um meio aqui, né? Que aqui vai ser a divisão de cabelo, e puxar sempre um pouco mais para cima um lado e um pouco mais para baixo outro lado, tá certo? Vocês repararam que em nenhum momento a gente usou a borracha. Lembra daquela dica que eu dei das 5 dicas primordiais para aprender a desenhar? Não usem borracha. Se vocês errarem algum momento desse processo, deixem o erro, visualizem o erro. A gente está aprendendo. Logo mais vocês vão ter uma melhor percepção de como vocês estão evoluindo e quão importante vocês estarem enxergando cada momento desse processo de criação. Então deixem o erro se vocês, caso acharem que estão errando, mas eu tenho certeza que vocês estão indo muito bem aí. Então, mãos na massa e vamos continuar com o nosso processo. A gente pode continuar, né, a trabalhar a melhor forma possível para redefinir ainda mais o nosso desenho. Tem pessoas que depois vão querer colocar objetos, né, acessórios no desenho. Não é o momento, mas se vocês quiserem definir ainda mais, sabe, sei lá, colocar um brinco, sabe, para dar uma característica a mais na pessoa, fiquem à vontade. Esse não é o objetivo agora, mas vocês têm liberdade e eu quero mais que nesse primeiro processo vocês possam se divertir, ter uma noção de liberdade e ver a capacidade de vocês, sabe? De vocês estarem curtindo, desenhando e criando. No final do vídeo eu vou deixar o meu Instagram embaixo para que vocês possam, quem quiser, fique super à vontade para entrar em contato comigo e fazer perguntas, dar sugestões de ideias, sabe? Eu gostaria de desenhar um tema X, um tema Y, fique super à vontade, que eu acho muito válido ter essa troca com vocês, tá certo? Mas eu fiz no canetão que eu estava utilizando, vocês estão fazendo com lápis, certo? Então eu vou mostrar agora como seria no grafite, tá certo? Num outro tipo de desenho, que é o mesmo desenho, só que sem o nosso esqueleto, tá bom? Então é o mesmo desenho, só que sem o nosso esqueleto no lápis, onde vocês estariam fazendo. Mas a gente imaginaria que a nossa cruz, as nossas linhas retas que predominam a dimensão do rosto estão aqui, tá bom? Como a gente faria mais ou menos um sombreamento desse rosto? Então aí vocês teriam que pedir um auxílio para algum adulto que saiba manipular um estilete. Então a gente vai utilizar um lápis, claro, e o grafite do lápis. Então a gente vai raspar em cima de onde seria essa sombra. Essa é um método, é uma técnica muito simples e acho que a maioria já conhece, mas que é muito legal e surge efeito, tá bom? Então de uma forma bem leve, só tirar esse pozinho do grafite e a gente vai jogar em cima de uma forma cuidadosa com relação ao desenho. Muita gente nesse processo utiliza o dedo e pode até funcionar, eu acho legal, mas para a gente deixar um pouco mais caprichado o desenho, vamos utilizar um algodão, tá certo? Então a gente vai pegar o pozinho e vamos passar nos locais que a gente vai sombrear, tá certo? A gente joga, lembra, um canto do rosto, a gente pode jogar no canto do nariz. Vocês conseguem visualizar corretamente? E essa é uma técnica muito bacana de você poder realizar um sombreamento de um desenho, tá certo? Depois, soprem. Quando a gente está trabalhando diretamente com o grafite dessa forma, a gente tem que ter muito cuidado com relação de depois continuar a desenhar. Por que eu falo isso? A gente pode começar a desenhar um lado
e colocar a mão em cima de onde foi sombreado com esse pó, com esse grafite. Então eu aconselho sempre, se vocês forem manipular, continuar o desenho depois desse processo, a utilizar um paninho embaixo do braço. Embaixo do braço não, desculpa, embaixo da mão, é claro. Então vocês vão colocar um paninho embaixo da mão e continuar o desenho. Por quê? Vocês não vão sujar a mão de vocês e correr o risco de sujar o desenho, porque a mão pode estar depois suada, pode estar um pouco mais oleosa, e aí sim estragar um pouco o desenho. Então, só para ter esse cuidado de continuar desenhando depois de realizar o processo de sombreamento. Mas a gente utiliza aqui, né, o pozinho. Repetindo, vocês podem até utilizar o dedo, mas eu confesso que é até uma opinião até pessoal, que eu gosto muito mais de usar um pedacinho de algodão, porque dá uma caprichada melhor e dá uma certa delicadeza no trabalho, tá certo? E a mão também pode estar suja, oleosa, enfim. A gente utiliza o lápis para destacar ainda mais o nosso desenho do rosto, tá certo? Depois de sombrear, gente, vocês lembram aquela questão da borracha que não é para utilizar? Então, eu acredito que essa seja uma das partes do processo que vocês podem e até devem utilizar a borracha, mas calma, não para apagar o desenho, mas sim para corrigir, mas para dar uma refinada no sombreamento. E de fato surge muito efeito se vocês usarem a borracha para delinear algumas partes desse sombreado. Então aqui vocês podem usar a borracha, que vai definir ainda melhor esse sombreado que vocês acabaram de fazer. Vocês conseguem aqui esse sombreado que vocês acabam de fazer. Percebem a diferença? É isso aí. Então no momento pós sombreamento com grafite, vocês até podem usar a borracha, só cuidado, se for aquela borracha tradicional branca, na hora de vocês passarem no sombreamento, vocês sujam a borracha. Então tomem cuidado para depois não estragar uma folha, alguma coisa, porque a borracha vai estar suja. Então é melhor que vocês peguem outra borracha e limpem ela antes de utilizar, tá bom? Mas é só para isso, não é para apagar desenho não, tá? E aqui, gente, temos o nosso primeiro desenho da nossa vídeo oficina. Eu espero que vocês tenham acompanhado esse processo todo, desde o começo da estruturação até chegar o momento de sombrear o desenho, porque esse vai ser o estopim para que a gente possa dar início à pintura. A gente vai pintar com tinta esse desenho, tá bom? Então guardem o desenho, treinem o desenho, não joguem fora o desenho para a gente dar continuidade a ele, tá? Porque a partir desse desenho a gente vai dar um pontapé para pintura, para a gente poder utilizar as tintas, o pincel de uma forma bem tranquila e bem delicada para a gente dar cor. Depois que vocês tiverem definido mais ou menos o sombreamento, o traço já um pouco mais avolumado com relação à silhueta do rosto, vocês podem afirmar ainda mais os traços em cima do desenho, tá certo? E sem medo de ser feliz, sem medo de errar. E aliás, se errou, tá ótimo, tá mostrando que você está no caminho correto, tá certo? Então a gente vai sempre reforçando os traços do nosso desenho. Lembrando que esse desenho, eu não sei se eu tinha mencionado antes, mas esse desenho vai ser o estopim para a gente começar de fato a pintar. A gente vai pintar, vai criar uma arte bem legal, bem conceituada, com tintas em cima desse desenho. Então é muito importante que vocês já tenham definido corretamente essas características do rosto de vocês, tá bom? E é claro que lembrando aquela outra dica, se não me engano, acho que é a quarta dica, de nunca estar comparando o desenho um do outro.
Então, se o desenho de vocês não ficou parecido com esse aqui, tá ótimo também do mesmo jeito. A partir cada um tem a sua característica, cada um tem a sua particularidade, e a partir disso que a gente vai começar a trabalhar. O desenho, a arte é pessoal, tá bom? Não é o meu trabalho, a minha arte, não é o meu desenho, é o desenho de vocês que está sendo desenvolvido. E aqui temos o nosso desenho finalizado e pronto para passar para um próximo processo, para uma segunda etapa, que a gente já vai dar uma cor, uma vida e começar de fato a entender um pouquinho melhor o processo artístico de cada um de vocês. Por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem a videooficina de hoje. E na próxima, vou continuar trazendo um pouco mais sobre o conceito do artista Banksy, já que em 5 minutos é muito difícil falar de fato da profundidade da obra desse grande artista, que é muito legal que vocês possam ter referências e inspirações para futuras criações. Então, vou trazer também outras atividades, onde já vamos começar a iniciar a manipulação de pintar em outras superfícies, manipular tintas, pincéis e começar a dar início às nossas pinturas, tá bom? Então, por hoje é só. E uma coisa muito importante, nunca se esqueçam de, ao sair de casa, usar máscara, tá bom? Sempre quando for sair de casa, usem a máscara. E claro, lavar a mão com água e sabão ou álcool gel, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, quem tiver dúvidas ou quiser dar sugestões, quiser falar um pouco sobre essa videooficina, vocês podem entrar em contato diretamente pelo meu Instagram, tá bom? Então um forte abraço, até a próxima, hein?